pensamos. Ensinar é proposta segura para enfim destacar-se a atitude. O convívio em níveis fraternos traz em nós o sentido discreto, na harmonia com seres viventes e no agir o equilíbrio completo. Consigamos também aprender, educar para o amor e o afeto. Exala a sabedoria, é aquele que me ensina como uma vida total maestria, leva-nos nos caminhos que dou. O caminho nos quer convertidos, mergulhar no mistério profundo, para que em sua Olha o que foi, meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia. E nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, nem se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que este teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias e fizeram chorar Maria? Me lembra às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria.
foi, meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia, casar com Débora ou com Sara, meu bom José, nossa Santa Missa, você podia. e a você que nos assiste pela rede social. E nada disso Aniversariante acontecia. de missa do mês de março: Adelaide Lopes da Costa, Valdirene Batista Godinho, Paulo Vitor de Assis Gonçalves, Alícia Maria Faustino Diogo, Argentina Volpato Godinho, Simone Roncato Gonçalves, Vinícius Barbosa Pereira, Euda Cândida Costa, Beatriz Ferreira Godinho, Natasha Santos, José Expedito da Silva, Maria José Alves, Jorge Otávio Franzini, Laura Souza Pinto de Abreu Toffani, José Alberto de Almeida Bodrini, Marcilene Franzini, Maria Aparecida Pereira Franzini, Cássia Beatriz Souza Rita, Lucas Rocha Dutra, José Expedito Gonçalves Neto, Diego Morcef Pinto Pereira, Maria Clara Pereira Evaristo, Mirtes Carmo Moraes, Grace Paula Nunes de Alcântara. Intenções da missa de hoje. Vamos rezar pelas almas de Maria de Lourdes Piermatei, Horácio Pereira, Adelina Eulália, Angelina Félix, Hermes Fonseca, Isabete Rodrigues, Elizabeth Franzini e todas as almas esquecidas, Vera Brás Pereira, Lourdes Brás Pereira, Orminda e Ormi Pereira, Welter de Paula Cândido Júnior, Kleber dos Santos, Luiz Rogério Moreira de Abreu, José Moreira, Luiz Gonçalves Abreu, Armando Gonçalves Abreu, Maria Aparecida de Assis, Juraci Godinho, por todos os doentes da nossa comunidade, almas de Olavo Godinho, Laudelina Paraíba, José Olímpio Paraíba, Otair Pinto de Abreu, Otomiro Pinto de Abreu, 1 ano de falecimento, Maria da Conceição Mariano, Francisco José Mariano, Antônio Gomes da Silva, Almerinda Maria de Jesus, Cecília Pereira Passos, Maria Aparecida Mariano, Iracema Cabral Pereira, Edésio Cabral Pereira, Elvira Lopes de Abreu, Guilherme de Abreu, Osmar Pinto, Edson Franzini, Maria de Lourdes Pereira, Abelar Costa, Nelson Pereira. Vamos rezar em ação de graças a Santa Rita de Cássia, a Nossa Senhora Aparecida, a Santo Expedito, a São José e a ação de graças pelo aniversário de Ananda Pereira da Fonseca. Terceiro domingo da Quaresma. Fraternidade e educação. Fala com sabedoria e ensina com amor. Converter-se. O Deus da vida espera nossa transformação em pessoas novas, livre de toda escravidão em tempos de modernidade, para que a vida em plenitude se manifeste em nós. Jesus nos convida a uma transformação radical de nossa existência, vivendo os valores do reino. No egoísmo, somos conduzidos à morte. Na verdade de Cristo, somos conduzidos à vida. Iniciemos a Santa Missa. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai roguemos, juntos andemos, eis
o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia um bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para a nossa Santa Missa, terceiro domingo da Quaresma, dia também que a Igreja celebra a memória a solenidade de São José, cuja imagem está aqui, diante do altar. Embora nós não possamos fazer a liturgia própria de São José, porque a liturgia do domingo tem sempre prevalência sobre as solenidades dos santos, mas nós hoje, 19 de março, lembramos de São José como patrono da Igreja Católica, patrono da Igreja no mundo inteiro, pai adotivo de Jesus, castíssimo esposo da Virgem Maria, que Ele interceda a Deus por nós. Peçamos a este mesmo Deus de amor e misericórdia, que hoje nos mostra o seu rosto de bondade, acolhendo aquele filho que foi para longe, mas que volta com um coração arrependido. Vamos pedir perdão das nossas faltas, porque o Senhor não se cansa nunca de nos esperar para nos acolher, nos abraçar e nos dar o seu perdão. Cantemos o nosso ato penitencial. Pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison. Como a pecadora caída, derramo aos seus pés minha vida. Vê as lágrimas do meu coração. Salva-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra nos conduz para o coração dos valores do reino. No ensinamento de Cristo, só poderemos encontrar a vida, a paz e a salvação. Ouçamos as leituras. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas, se eles perguntarem qual é o seu nome, o que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor. O Senhor é bondoso e compassivo, é bondoso
alma ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso e compassivo, é bondoso e compassivo. Pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura, Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso, compassivo, é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quanto aos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo, é bondoso e compassivo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória, e da eterna glória. Convertei-nos, diz o Senhor, porque o reino dos céus está perto. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas vieram trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o sangue dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu:
Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos dá então a possibilidade, terceiro domingo da Quaresma, de refletirmos um pouco sobre estes eventos que Jesus fala no Evangelho de hoje e que servem para ilustrar um pouco coisas que acontecem conosco. Aqui há o relato no Evangelho de 2 tragédias. Uma provocada pelo poder de Pilatos. Vieram contar a Jesus algumas pessoas: olha, aconteceu uma tragédia, um drama. Pilatos matou alguns galileus que estavam oferecendo sacrifício e o seu sangue, o sangue daqueles galileus, se misturou, o sangue deles se misturou com o sangue dos sacrifícios que eles ofereciam. É preciso imaginar como que isso deve ter sido impactante para os que presenciaram ou que souberam disso, porque os sacrifícios em Israel eram feitos com touros, com novilhos, com cordeiros, rolinhas, pássaros, coisas assim, animais. E eles então matavam estes animais, ofereciam sangue nos sacrifícios antigos da lei mosaica. Esse era o modo de oferecer a Deus um holocausto, né? Quer dizer, oferecer a Deus um sacrifício de um animal, como está lá no Antigo Testamento, tantas vezes se conta, né, dos sacrifícios rituais apresentados no Templo de Jerusalém. E naquela ocasião, aqueles homens então estavam oferecendo aquele sacrifício, né, matando aqueles novilhos, bois, cordeiros, e eles foram, no meio deste ritual, assassinados por Pilatos, a mando de Pilatos, e o sangue deles, o sangue humano, se misturou no sangue das vítimas do sacrifício. Quer dizer, isso deve ter sido para os judeus uma coisa muito impactante. A violência de Pilatos, que era um prefeito romano, né? Os prefeitos romanos, eles eram um governador, uma espécie de governador, eles eram colocados nas províncias para cuidar dos interesses do império, dos interesses de Roma. E a Judéia era uma província longínqua do Império Romano, estava nas extremidades do império, mas fechava a bacia do mar Mediterrâneo e era então uma província, apesar de periférica, importante, porque estava próximo ao Egito, está, né, até hoje. Claro, geograficamente as coisas não mudam, os nomes é que mudam, né? Hoje é o Estado de Israel. A importância do Egito para os romanos era muito grande, porque o Egito era o celeiro do mundo, era do mundo
do Império Romano, né? Ali que se produziam os grãos e tudo isso, que alimentavam todo o Império. Então, era uma região estratégica, mas periférica. Então, Pilatos exercia este governo tirânico a mando dos imperadores romanos. E será ele, como nós bem sabemos, que crucificará Jesus, que assinará a sentença de morte de Jesus. Um homem violento, porque o sistema era um sistema de violência, o sistema de dominação romano era um sistema de impor a paz pela força, pela violência, né? Estranho, mas era assim. Não é diferente hoje dos grandes deste mundo, como todos estamos assistindo, as realidades, né, internacionais também mostram isso. E depois esse outro evento é daquele que já não é um evento provocado por um tirano, mas é um acidente, um grande acidente em Jerusalém, que foi a queda da torre, né, como diz aqui, da torre de Siloé, que caiu sobre 18 pessoas. Então, de um lado, você tem dois eventos interessantes. O primeiro, interessantes, quer dizer, difíceis, trágicos. O primeiro, a crueldade do tirano que mata, no meio dos sacrifícios rituais, os galileus. E de outro lado, um acidente que acontece, como tantos acidentes acontecem, que tira a vida daquelas 18 pessoas. Aí Jesus vai dizer, vai nos ensinar então com isso que coisas más acontecem a pessoas boas. E coisas boas acontecem também a pessoas más. Que a vida é assim, cheia de mistérios. Coisas boas podem acontecer a pessoas boas. Coisas más podem acontecer a pessoas más. Mas coisas más também podem acontecer e acontecem a pessoas boas, como coisas boas acontecem a pessoas más. Nós não temos como controlar isso. Então, às vezes, isso nos ajuda a compreender que a misericórdia de Deus está acima dessas situações. Porque muitas vezes nós nos questionamos quando alguma coisa difícil, quando alguma coisa trágica, quando alguma coisa terrível acontece, a gente muitas vezes, na nossa falta de entender o mistério da presença humana no mundo, a gente pergunta: onde está Deus? Onde está Deus? Por que Deus não resolve isso para mim? Ou por que Deus permite tal tragédia? Ou por que tal coisa acontece? E a gente não tem respostas para isso. Por que a gente não tem respostas para isso? Porque são coisas misteriosas. E mistério quer dizer que nós não conseguimos compreender com a nossa mente limitada. O nosso conhecimento, ele é limitado sobre muitas coisas do mundo, do universo e da própria realidade que nos cerca, que acontece conosco. O nosso conhecimento é limitado. São Paulo vai falar isso, né? Nosso conhecimento é limitado, mas um dia conheceremos todas as coisas e saberemos o motivo de todas as coisas. O fato é que a vida é assim, cheia de incidentes e acidentes, cheia de injustiças, mas também de justiça. É a vida humana, é isso. Então nós temos que assumir a vida humana como ela é. Quando nós somos vítimas de alguma injustiça, não lançar contra Deus um protesto, mas saber que as causas de muitas tragédias e de muitos sofrimentos, elas são simplesmente misteriosas. Nós não sabemos o porquê. Agora, é preciso lembrar que o papel de Deus nisso tudo está na primeira leitura. O povo estava escravo no Egito, e o que Deus faz? Deus volta-se para o seu servo, Moisés, e diz assim: eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa da dureza de seus opressores.
Quer dizer, o povo de Deus já estava sendo oprimido lá desde da conquista, né, da escravidão no Egito por parte dos faraós em relação à casa de Israel. Então, eu ouvi este clamor por causa da dureza de seus opressores. E aí, como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai atuar? Ele vai atuar por meio de Moisés. Ele vai atuar por meio da pessoa humana. É Deus quem vai orientar Moisés. É Deus quem vai ajudar Moisés a compreender a sua missão. Isso significa que Deus quer agir no mundo por meio de nós, por meio do ser humano. Deus não desce do céu Ele mesmo, aqui, agora, para resolver um problema. Mas Deus nos dá força, nos dá ânimo, nos sustenta, para que nós possamos lutar para resolver aquilo que precisamos resolver, para superar as dificuldades que aparecem na nossa vida. Este é o papel de Deus, nos animar, não nos deixar desistir, pela fé que nós vamos cultivando e que Ele vai alimentando no nosso coração, nós vamos vencendo as dificuldades da vida, até o momento de entregarmos a Ele a nossa história, porque também não vamos ficar aqui para sempre, né? Imagine uma vida aqui que nunca se acaba no meio de tanta confusão. Um dia nós entregamos para Deus a nossa história, como Moisés. Moisés lutou aquele tempo todo, 40 anos no deserto, e quando ele estava vendo a terra de Israel, ele morreu. Quer dizer, ele batalhou tanto no deserto como aquele povo, mas ele não entrou na terra de Israel. Mistério, por que Deus não deixou Moisés, podíamos nos perguntar, ele que caminhou com aquele povo de cabeça dura, que começou, né, essa história a partir deste encontro aqui da primeira leitura, que ele começa essa história com o povo de Israel, mas quando chega na promessa, Deus tira a vida de Moisés, Moisés entrega a Deus toda a sua luta, toda a sua história, mas ele foi o libertador do povo do Egito, quer dizer, Deus é o libertador, mas Moisés foi à frente. Isso mostra que Deus precisa de nós, que Deus quer precisar de nós, Deus quer a nossa ajuda, Deus quer a nossa cooperação. Então tem muita coisa que somos nós que temos que fazer, amparados e auxiliados pela força de Deus. Ele vai nos dando força para que a gente consiga vencer todos os desafios. E Deus que é profundamente paciente conosco. Aí termina o Evangelho e a nossa reflexão. Às vezes a gente não quer assumir a graça de Deus na nossa vida. A gente não quer se colocar a serviço de Deus, mas se coloca a serviço de tantas outras coisas, dá fruto para tantas outras coisas, faz tantas outras coisas e fazemos bem, mas quando é para Deus a gente tem uma certa reserva. Aí é a parábola da figueira que termina o Evangelho de hoje. Não está produzindo fruto, vamos cortar logo, porque não está resolvendo nada. Jesus diz, aqui o vinhateiro, né, que representa Jesus, diz, não, vamos esperar mais um pouco, vou cavar ao redor, vou dar mais alguns sinais, vou enviar mais um sinal, vou enviar mais uma mensagem por meio de uma situação ou por meio de uma pessoa, e quem sabe esta pessoa, esta vida vai acordar e vai perceber o que ela ainda pode fazer pelo reino de Deus, assim como Moisés, assim como os profetas, assim como os santos, assim como os que servem a Deus por meio da igreja, enfim. Então é esta a mensagem da liturgia de hoje para nós. Deus que nos ajuda a compreender que a nossa vida é assim, cheia de mistérios, né? E que Ele é paciente conosco, mas Ele está nos enviando sinais na nossa vida, na nossa história, para que a gente acorde e produza frutos. A paciência e o amor de Deus permanecem intactos.
Então, queridos irmãos e irmãs, caminhando para a Páscoa, durante a Quaresma, é momento de a gente refletir, pensar sobre o que estamos realizando da nossa vida e quais os frutos nós estamos oferecendo para Deus. Quais os frutos nós estamos apresentando para o Senhor. Ele é paciente conosco, Ele está nos adubando, está cavando ao redor da terra dura, para que a gente possa florescer, mas a gente precisa estar aberto a isso, precisa estar aberto a esta ação de Deus na nossa vida. Que o Senhor então nos ajude, para que nós possamos cumprir a nossa missão como São José, que também no silêncio escutou a Deus e colocou-se a caminho. Moisés foi lá libertar o povo do Egito, José foi levar Maria e o menino Jesus fugindo para o Egito, exatamente porque Herodes, outro tirano, queria matá-los, queria matar o menino. Então cada um tem uma missão, tem uma história, tem um fruto para dar a Deus. Qual o fruto que eu estou dando para Deus? Quais são os frutos que eu estou produzindo? Todos nós podemos dar algum fruto, ainda que seja pequenino, e o Senhor vai considerar. Talvez a árvore não vai ficar carregada de frutos até cair, mas se tiver ali um pequeno fruto, Deus já se alegrará. O que nós não podemos é ficar estéreis, quer dizer, não produzir nada para a honra de Deus, para a glória de Deus. Que a Quaresma e a Páscoa que se aproximam nos ajudem a viver esta experiência de produzir frutos que agradem o Senhor. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos agora juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ao Pai de bondade que fez aliança conosco, clamemos com toda a fé por nossas necessidades, rezando: Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Olhai com bondade. Olhai com bondade para o vosso povo e fazei-o acolher e viver sinceramente vossa palavra. Nós vos rogamos, Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Ensinai-nos a amar, a servir sinceramente e sem discriminação a todos os que necessitam de apoio, atenção e força para viver. Nós vos rogamos, Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Fazei-nos dos cristãos e de nossas comunidades pedras vivas e sinais transparentes dos valores de vosso reino. Nós vos rogamos, Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Fazei-nos instrumentos de vida e de libertação dos oprimidos e esquecidos no mundo, a exemplo de Moisés, na libertação do povo no Egito. Nós vos rogamos, Senhor, por vosso amor, transformai-nos.
Ó Deus de amor e de poder, olhai a vossa igreja, a vossa família reunida nesta noite. Em nome de Cristo, concedei o que vos pedimos, pelos méritos do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Vamos fazer juntos a oração do dizimista. Recebei, Senhor, minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é contribuição, porque não precisais. Não é resto que me sobra, que vos ofereço. Esta importância representa, Senhor, meu reconhecimento, meu amor, pois se tenho é porque me destes. Amém. Nós vamos agora fazer a nossa oferta do dízimo e, se possível, vamos fazer só uma fila e vamos sair pelas laterais da igreja. Prece, Senhor, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço a todo meu irmão, o crepitar da esperança, a certeza de dar. Prece, Senhor, ó Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício, que pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai, porque constantemente nos chamais a viver na felicidade completa. Vós, Deus de ternura e de bondade, nunca vos cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos, convidando os pecadores a entregar-se confiantes à vossa misericórdia. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Jamais nos rejeitastes quando quebramos a vossa aliança, mas, por Jesus, vosso Filho e nosso irmão, criastes com a família humana novo laço de amizade,
tão estreito e forte que nada poderá romper. Concedeis agora a vosso povo tempo de graça e reconciliação. Dai, pois, em Cristo novo alento à vossa igreja, para que ela se volte para vós. Fazei que, sempre mais dócil ao Espírito Santo, se coloque a serviço de todos. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Cheios de admiração e reconhecimento, unimos nossa voz à voz das multidões do céu, para cantar o poder de vosso amor e a alegria da nossa salvação. Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, cheio de amor, a Ele toda a glória e louvor. Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, cheio de amor, a Ele toda a glória e louvor. O céu e a terra proclamam sua glória. Hosana, Hosana, Hosana ao Rei da Luz. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao nosso Rei Jesus. Hosana ao nosso Rei Jesus. Hosana ao nosso Rei Jesus. Ó Deus, desde a criação do mundo fazeis o bem a cada um de nós, para sermos santos como vós sois santo. Olhai vosso povo aqui reunido e derramai a força do Espírito Santo, para que estas oferendas se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho muito amado, no qual também nós somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de modo admirável, pois vosso Filho, o justo e santo, entregou-se em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão e pronunciou a bênção de ação de graças. Depois, partindo o pão, o deu a seus amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue. Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o cálice com vinho, deu graças novamente e passou o cálice a seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Lembramo-nos de Jesus Cristo, nossa Páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje celebramos sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação que nos faz voltar à vossa graça. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Olhai com amor, Pai misericordioso,
aqueles que atraís para vós, no único sacrifício de Cristo, fazendo-os participar no único sacrifício de Cristo. Pela força do Espírito Santo, todos se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Conservai-nos em comunhão de fé e amor, unidos ao Papa Francisco e ao nosso Bispo Edson José. Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, até o dia em que diante de vós formos santos, com os vossos santos, ao lado da Virgem Maria e dos apóstolos, com nossos irmãos e irmãs já falecidos, que confiamos à vossa misericórdia. Quando fizermos parte da nova criação, enfim libertada de toda maldade e fraqueza, poderemos cantar a ação de graças do Cristo, que vive para sempre. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Irmãos e irmãs, provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. É chegada a hora da nossa comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas
e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Nós também, na hora da comunhão, vamos fazer uma fila e, se possível, após a comunhão, sair pelas laterais. Grande mistério de amor, tão verdadeiro e tão singelo, se fez tão pequeno nesse simples pão. É todo alimento de minha alma. Nesse momento santo, que alegria te encontrar e te sentir tocando em mim, me transformando. Quero dizer te amo, meu Jesus. Teu gesto humilde vem me ensinar, me revelando como devo andar, estar contigo. Mistério de amor, tão verdadeiro e tão singelo, se fez tão Pequeno nesse simples pão, é todo alimento de minha alma. Nesse momento santo, que alegria te encontrar e te sentir tocando em mim, me transformando. Quero dizer te amo, meu Jesus. Teu gesto humilde vem me ensinar, me revelando como devo andar, estar contigo. Estar contigo. Estar contigo.
Oremos. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ouvir os avisos. Vamos fazer o sorteio dos aniversariantes dizimistas do mês de março. Adultos. Maria José Alves. Aniversário dela hoje. E aniversariante, né, da catequista e da nossa comunidade. Riquelme Faustino Marinho. É o netinho da Fatinha, né? Vamos para os avisos. Segunda-feira, às 18 horas, haverá confissão comunitária aqui na igreja. Missa no próximo sexta-feira, às 6 horas, oração da penitência aqui na igreja também. Missa no próximo sábado, às 19 horas. Ação entre amigos. Os religiosos assuncionistas promovem a venda de uma rifa de um carro Fox 1.6, 2012-2013. Tá. No valor de R$5, com o objetivo de ajudar a missão dos nossos padres em Angola, na África. O sorteio será dia 8/5, vendas com a Márcia Permatei, Dininha e João. Corrigindo aí, a confissão é dia 24, tá, gente? E segunda-feira, terço dos homens, e quinta-feira, terço das mulheres. Então, sobre a confissão, lembrando que é o seguinte, a gente fala confissão comunitária, na verdade, a confissão é individual. Comunitária é pelo fato de que naquele dia será o Padre Cláudio e eu que estaremos aqui. Então, é dia de confissão. E confissão tem que ser, não é o dia de orientação espiritual. Dia de orientação espiritual tem que marcar, o padre vem, conversa longamente com quem quiser. Não tem problema. Confissão é: Padre, dai-me a vossa bênção porque eu pequei. Faz 1 ano que eu não me confesso, ou 2 anos, ou 3, ou 10, ou 20. E os meus pecados são estes. Porque nós somos só 2 padres para atender todo mundo. Então é para confessar. E a confissão é isso. É dizer, pedir a bênção porque pecou, dizer quanto tempo não se confessa e quais são os seus pecados. Não precisa contar a história toda para chegar no pecado. Não diz assim, por exemplo, eu tenho, sei lá, não vou falar nada porque cada um sabe dos seus pecados. Mas enfim, cada um diz, fiz isso. É coisa simples, acusar-se dos seus pecados. Por exemplo, eu minto. Não precisa contar por que mente, porque lá no passado aconteceu isso, e você foi obrigado a mentir. Então, não, eu minto, né? Quer dizer, peço perdão porque minto, peço perdão porque outra coisa, etc, vocês já entenderam. Então, é assim, simples, a confissão tem que ser simples. Depois, conversar com o padre, aí é outra coisa, só falar, a gente vem antes, senta aí meia hora, 1 hora, conversa. Aí é orientação espiritual, tá bom? Então vamos saber o que é confissão e o que é orientação espiritual. Então na quarta-feira, né? Como é? Na quinta-feira, já agora, né? Dessa semana que vai entrar, é confissão. Bem objetivo, direto. A tua bênção porque eu pequei, faz tantos anos que eu não me confesso, e os meus pecados são esses: mentira, gula, avareza, sei lá mais o que, cada um sabe da sua vida, e Deus é quem vai receber a sua confissão, e o padre, como ministro da igreja, em nome de Cristo, te dá a absolvição. Está entendido? É simples, não é complicado. Aí, para a gente depois
orientação, aí a gente faz em outros momentos, quando quiserem, só chamar que o padre vem antes para atender a quem necessitar. Para a Semana Santa, nós teremos aqui o irmão Tiago. Este ano não terá nenhum padre aqui de maneira fixa, mas vocês terão todas as celebrações. Domingo de Ramos, a missa vespertina da Páscoa, da instituição da Eucaristia. Às 3 horas será o irmão Tiago que fará, porque não precisa ser o padre, porque não tem missa naquele dia. No sábado vem o padre para a Vigília Pascal, né, que já é então a missa da Páscoa. Então esse ano nós temos um padre a menos, porque o irmão Jefferson não é diácono nem padre ainda, então nós temos que nos dividir aí nos distritos, na matriz e em algumas outras comunidades. Então a gente pede a compreensão de todos e a efetiva participação na Semana Santa, nas outras atividades que com certeza vocês farão e que são paralitúrgicas, né, procissões e mais outras coisas que vocês farão, mas estamos garantindo o Tríduo Pascal e o Domingo de Ramos, tá bom? E mais a confissão que estaremos aqui a partir das 18 horas à disposição. Peçamos agora a Deus, irmãos e irmãs, a bênção para... nós vamos cantar para São José, não é isso? Tem uma oração de São José que nós vamos fazer? Ou é só um canto? Ou é o canto final já? Posso dar a bênção? Oração e a gente... Oração de São José. Oração de São José. Vamos rezar juntos então a oração de São José nesse dia 19 de março, dia em que a igreja celebra o patrono, né, o seu patrono. São José, guardião de Jesus e casto esposo de Maria, empenhastes toda a vossa vida no perfeito cumprimento de vosso dever. Vos mantivestes a Sagrada Família de Nazaré com o trabalho de vossas mãos. Protegei bondosamente aos que recorrem confiadamente a vós. Vós conheces nossas aspirações e nossas esperanças. Se dirigirem a vós, porque sabem que vós os compreendes e os proteges. Vós também conheceis as provas, dificuldades e trabalhos, mas ainda dentro das preocupações materiais da vida, vossa alma estava cheia de profunda paz e cantou cheio de verdadeira alegria pelo íntimo trato que tinhas com o Filho de Deus, o qual vos foi enviado, e também a Maria, sua eterna mãe. Amém. Que São José interceda então por todos nós, e depois no canto final vocês cantam o hino de São José. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de seu castíssimo esposo São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Deus da paz vos acompanhe. Graças a Deus. Vinde alegre cantemos, a Deus temos louvor. A paz exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a voz nosso amor, sede o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor. Quis o verbo divino dar-nos o dom do Pai, glorioso destino para nós impetrai. São José, a voz nosso amor,
sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Vós, esposo preclaro, amantíssimo Pai, dos cristãos firme amparo, esse canto aceitai. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José triunfante, vai a glória gozar, e para sempre reinante no Senhor repousar. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor.